Pronto. Vamos lá, então, construir um funil de vendas que venda independente do Instagram, independente de indicação. Deixa eu colocar aqui para compartilhar, para ficar melhor para vocês. Vamos lá. Bem, eu construí essa aula muito para trazer essa introdução para vocês sobre a importância de construir um departamento comercial. Porque muito se é falado no digital sobre ter uma previsibilidade, ter uma recorrência, trazer vendas com constância, né? E a gente vem num momento onde o mercado digital ele teve várias fases e criou-se uma ilusão dentro do digital que basta você aparecer, basta você produzir conteúdo, basta você estar constante nas redes sociais, que isso vai se transformar em vendas para você. Então, isso vem por quê? Porque a gente não foi ensinado nem a vender e nem a empreender na nossa cultura. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Então, a gente não foi ensinado a isso. Então, quando a gente começa a empreender, é natural que a gente ainda está numa configuração mental de que eu tenho a esperança, eu desejo que o cliente chegue. Eu quero que esse cliente chegue. Eu espero que esse cliente chegue. E, inconscientemente, né, na nossa configuração interna. Ah, tá. Desceu um lembrete aqui. Boa noite, Isana. A gente tem essa expectativa de que basta eu postar conteúdo, basta eu estar fazendo movimentos dentro do digital, que se as pessoas me verem, elas vão comprar de mim. E muitas vezes a gente tem a ilusão que basta a gente investir em tráfego ou criar uma página de vendas, que isso vai potencializar e a gente vai conseguir mais clientes. Então, o objetivo aqui dessa estrutura que eu vou trazer para vocês é por quê? Porque muito tempo eu também tive essa expectativa, eu também tive essa ilusão de que bastava porque se eu for no digital e produzir conteúdo, eu vou conseguir mais clientes. Só que isso é uma ilusão da nossa criança que quer ter tudo na mão. E a nossa criança que está muito fragilizada, esperando que alguém venha nos salvar, é uma característica muito da donzela, né? Da nossa característica de estar esperando que alguém venha nos salvar, estar esperando que vai ser com facilidade, que vai ser, né? Aquela mentalidade ainda muito do CLT de que eu vou esperar as pessoas me trazerem serviço, que eu vou esperar o cliente chegar. Só que quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de ter um negócio, existe um comportamento, uma habilidade da empresária que é ter autorresponsabilidade, ter protagonismo sobre o seu negócio, sobre a sua vida e saber que eu vou precisar, sim, fazer captação de clientes. Eu vou precisar, sim, desenvolver a habilidade de vender. Eu vou precisar, sim, desenvolver a habilidade de receber nãos. Então, eu trouxe essa visão aqui para vocês de construir um departamento comercial porque eu achava que departamento comercial era só eu ter script de vendas, que era só eu saber fazer call, que era só eu mandar mensagem no direct das pessoas que eu ia vender. Eu achava que era isso. Eu não tinha maturidade para entender que o meu negócio precisava de um departamento comercial. Ai, Lud, mas isso não é só para grandes corporações, não é só para grandes empresas? Não. Isso é para qualquer negócio, de qualquer
nicho de qualquer área, seja mentoria, seja prestação de serviço, seja de produto, seja de qualquer coisa. Ah, Luz, mas eu não preciso ter assim já um grande faturamento? Não. Seja se você fatura 1.000 a 1 milhão, você tem que ter um departamento comercial. Mas vai o quê? Da simplicidade que você vai fazer até a complexidade depois de você ter mais pessoas, de você ter mais investimento, e isso, né, tanto pessoas chegando no seu departamento comercial, tanto de pessoas contratadas, né, de uma equipe. Então, quanto antes vocês entenderem isso, melhor vai ser. Por quê? Porque você vai se frustrar menos e você vai começar a empreender da forma correta, de uma forma madura. E aí você vai economizar seu tempo, economizar até o seu investimento. E por que que eu decidi trazer essa aula? Porque eu recebi, né? Eu fiz alguns stories aí outro dia e eu recebi uma pergunta de um seguidor, né? De uma seguidora falando: alguma estratégia para vender um produto dentro de uma empresa sem ser por indicação? Porque isso acontece, gente, com muitas pessoas. Ah, eu vendo, mas é porque eu fico aqui. Não é errado vender por indicação, mas desde que você tenha um processo para isso, né? Eu não posso, tipo assim, eu só vendo porque as pessoas me indicam. Então, eu sento aqui na minha cadeirinha todo dia, e aí, a hora que alguém me indica, beleza. Se ninguém me indicar, ah, Luz, mas é porque eu tenho muita indicação. E vem muita gente, mas você não tem setor comercial. Você vende, a sua empresa fatura, mas, tipo, se amanhã ninguém te indicar, o que que você vai fazer da sua vida? É a mesma coisa o Instagram. Ah, se amanhã não existir Instagram, o que que você vai fazer da sua vida? Então, a visão, essa visão e essa consciência é de uma empresária. Se você já tem a consciência de que, não, gente, peraí, eu não posso só viver de indicação. A indicação é ótimo, porque quer dizer que o meu produto é muito bom. O Instagram é ótimo, é um marketing, é a forma de eu alcançar mais pessoas. Mas eu não posso construir o meu negócio em cima daquilo, porque eu estou construindo isso em cima de um castelo de areia. Uma vez que, se ninguém me indica, eu não tenho como vender. Uma vez que, se não existir Instagram, eu não tenho como vender. Você não tem um negócio. Você tem uma máquina de trazer cliente e depois cadê o cliente vai embora? Você atende e acabou. Você é uma prestadora de serviço, você não é uma empresária, você não tem um negócio. Então você não tem controle nenhum sobre o quanto você quer fazer de faturamento, o que que você tem que fazer para alcançar X de faturamento, e você não tem nem controle sobre o quê? Ah, porque se eu quiser faturar mais, eu não sei, porque eu tenho que ficar esperando aqui alguém me indicar para eu faturar mais, ou eu tenho que ficar esperando aqui o Instagram me entregar para eu faturar mais. Sabe? É totalmente falta de protagonismo sobre o seu negócio. E aí a pessoa falou: tenho dificuldade em gerar esse funil. Falei, tá, então é claro que eu estou em conversa com essa pessoa, né, para vender, mas eu falei, eu vou fazer uma aula para estruturar isso, e quem sabe ser até uma aula que eu possa compartilhar com algumas pessoas que de repente está com dúvida se vai entrar na Behire Academy ou não. E é isso aqui que a gente constrói, né? É um pilar, é um dos pilares dentro da Behire. Então, faz muito sentido eu trazer esse conhecimento para vocês nessa aula, para que vocês tenham essa consciência, primeiramente, de que não existe negócio que é construído em cima de estou esperando alguém me indicar, ou estou esperando o Instagram me entregar. E precisa ter um setor comercial estruturado, mesmo que você venda de 1.000 a 1 milhão, ok? Isso aqui é base. Agora, cabe você também desenvolver habilidades de constância, de resiliência, de, de estar disciplinada a fazer isso que eu estou fazendo, que é outro pilar que a gente constrói dentro da Behire, né? Não é só você ter o conhecimento aqui do que eu preciso para construir um funil, um funil, ou diferenciar, até que eu vou falar aqui agora, que é o diferenciar o que que é marketing de vendas, você ter essa consciência, esse conhecimento, mas também você ter habilidades e competências mentais e emocionais
para permanecer aplicando isso aqui. Porque eu tenho certeza que muitas de vocês podem até já ter ouvido falar disso, você tem o conhecimento, mas na hora de aplicar, você se distrai, você não é constante, você se desvia, você se compara, né? E aquilo impede você de estar rodando esse funil. Então, essa habilidade também é muito importante para você construir. A gente constrói ali dentro da Beehive, porque não é uma coisa que é numa aula que você vai construir, é algo que tem que ser construído todos os dias. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a diferença entre marketing e vendas, porque isso aqui é comumente confundido. Vocês acham que fazer um conteúdo no Instagram, chamar alguém no direct, mandar um link, por exemplo, para a pessoa no direct, isso é vendas. Mas são duas coisas totalmente diferentes. Essas plaquinhas que eu coloquei aqui, que eu alcancei ao longo aí dos últimos 3 anos, né? Que foi quando eu investi mais no meu negócio e comecei a fazer mentorias de alto ticket, e aí o negócio engatou ali em 2023. É, eu tinha o conhecimento sobre isso. Eu sabia fazer marketing, eu sabia vender, mas eu não tinha um setor comercial estruturado. Então, o que que aconteceu? Eu faturei 300 mil aqui no ano, faturei 50 mil ali no período que eu estava com o Henrique, peguei essa plaquinha lá da Eduz com alguns produtos digitais que eu vendia, né? A formação Serventoras, workshops, essas coisas, porque geralmente mentoria eu não vendo pela Eduz, às vezes eu vendo, outras não, então não é 100% ali pela Eduz. E eu até fiz resultado. Só que eu fiz no flow. Eu peguei o conhecimento daquele mentor e fui aplicando e foi dando certo e eu fui seguindo o flow. Até que no início desse ano, quando eu entrei num processo de mentoria com a Sabrina, que é membro lá da MLS, né, da Mentoring League Society lá do Caio Carneiro, Jorge Otto e Flávio Augusto, me abriu muito a mente. E é isso que eu tenho construído essa mentalidade com as minhas mentoradas também da diferença entre marketing e vendas. Vendas, ele é um setor à parte. E esse setor, ele tem que rodar independente do marketing. O marketing, ele é só um potencializador, ele só vai trazer mais pessoas para a venda. E aí, o que que acontece geralmente? Deu um boom do digital, onde todo mundo, agora eu quero viver no Instagram, eu quero agora ter um negócio digital. E aí todo mundo pegou o seu conhecimento, pegou o seu negócio e quis vir para o digital. Essa pessoa, por exemplo, que me mandou aqui, ela tem até uma empresa presencial e ela não tem funil. Ou seja, ela vende treinamentos, ela vende consultorias presencialmente na cidade, ela tem um Instagram, só que ela não tem um funil, ela não tem setor comercial. E aí as pessoas pulam essa barreira das vendas. Elas querem construir um negócio a partir do telhado. Então elas querem atrair, elas querem trazer pessoas. Quem nunca, gente? Fala aí vocês, se isso acontece. Coloca nos comentários. Vocês querem postar, vocês querem colocar conteúdo, vocês querem viralizar, vocês querem, porque eu quero mais pessoas, eu quero mais pessoas, eu quero mais pessoas, eu quero seguidores qualificados. Mas se as pessoas chegarem, vocês não têm nem não sabem nem controlar isso, vocês não têm setor comercial, vocês não sabem. Eu falo que Deus é tão bom que ele nem deixa você vender, porque se você vender um monte, vocês não vão saber nem como lidar com essas pessoas. Então pulou uma etapa e quis começar a construir a casa pelo telhado, em vez de construir a base, o coração do negócio, que são as vendas. Tá, Lud, então me explica o que que é um funil de vendas, então. Me explica o que que é esse departamento comercial tão misterioso aí que você está falando, que para mim ainda não ficou claro. Eu vou explicar em duas etapas. Depois eu vou desmistificar isso aqui para vocês. Um funil de vendas,
Ele é diferente do funil de marketing. O marketing, você atrai as pessoas começam a te seguir e você começa a se conectar com essas pessoas ali dentro e você gera engajamento, você gera conexão. Você pode até vender. Ah, Lud, mas não tem as pessoas que vendem lá com link através dos stories? Gente, isso já aconteceu são pessoas que já conseguiram entender que o marketing e as vendas elas andam juntos. Mas elas entendem o que é marketing, que é, por exemplo, eu tenho uns stories, eu faço stories e depois eu faço as vendas. E elas têm um funil de vendas que vão gerir essas pessoas também. Então, quem permaneceu no digital, quem realmente construiu um negócio, conseguiu identificar o que que é marketing, o que que é vendas e sabem gerir esses dois. Quem não soube ficou só tentando, ficou só achando que produzir stories, que tinha que colocar link, que ia produzir conteúdo e colocar link que as pessoas iam comprar. Então é essa clareza que eu vou trazer para vocês aqui. Quem está chegando aí, seja bem-vinda, tá? Vai pegar um pouquinho aqui o bonde andando, mas espero que vocês entendam e qualquer coisa vai mandando as perguntas aí no chat. Seja bem-vinda, Dani. Então, o que que é um funil de vendas? O funil de vendas, ele tem essas quatro etapas aqui. Tem a boca do funil de vendas. Então, não confunda com funil de marketing. A boca do funil de marketing são as pessoas que não têm nível de consciência. Não é isso. A boca do funil de vendas é constituída pelas pessoas que chegam até você, são atraídas para você de alguma forma. E aí eu vou falar para vocês como vocês podem atrair as pessoas para essa boca. Uma delas é através do marketing. Uma delas pode ser através de um story. Uma delas pode ser através de um conteúdo. Mas eu vou falar para vocês aqui algumas estratégias que não dependem disso. Só que eu preciso separar a mente de vocês. Que a venda, ela começa aqui. Quando eu atraio uma pessoa, ou quando a pessoa sente interesse por conhecer do meu trabalho. Vocês oito que estão aqui são pessoas que estão na boca do meu funil. Vocês acabaram de entrar na boca do meu funil de vendas. Ah, Lud, mas você usou o Instagram. Tá, mas eu vou explicar a vocês, mesmo sem Instagram, como que vocês fazem. Porque primeiro eu quero que vocês entendam o que que é um funil de vendas. E o marketing é só uma forma de você trazer pessoas para o seu funil de vendas, tá? Existem outras formas. Isso tem que estar estabelecido, tem que estar muito claro para você. As pessoas chegaram na boca do funil de alguma forma. Pode ser eu indo atrás dela, pode ser ela me procurando, pode ser por indicação, pode ser por irradiação. Eu vou falar algumas estratégias aqui para você. Ok, a pessoa chegou. A gente tem um meio do funil, então isso aqui tem que ser metrificado. Quantas pessoas chegaram aqui? Eu não posso simplesmente achar que eu vou fazer o marketing, clicar no link e vendeu. As pessoas chegam, eu preciso mensurar. Quantas pessoas chegam aqui? Chegam 10 pessoas por dia? Chegam 20 pessoas por dia? O que que eu estou fazendo para chegar a 10, 20, 30 pessoas por dia aqui? Por quê? Porque vai ter uma cadência natural dessas pessoas até elas chegarem como cliente. Então, eu tenho um meio do meu funil, que é onde? Onde eu estou me relacionando com essas pessoas, onde elas viram lead, né? No caso, vocês aqui já estão no meio do meu funil. Algumas já estão até no fundo do funil, como a Camila, a Isana. Por quê? Porque são pessoas que já estão assim, já tiveram oferta do meu trabalho. Outras aqui ainda não tiveram oferta do meu trabalho. A Milene, a Dani, essa outra pessoa aqui que eu não sei quem é que tá três pontinhos, gente, coloca o nome. Não, ainda não passaram por toda a minha etapa de funil.
elas ainda ou estão chegando agora, tá na boca, eu vou começar a me conectar agora, elas estão tendo um primeiro relacionamento, tá indo para o meio do funil. Então, isso tem que estar gerenciado. Eu sei quantas pessoas estão no meio do meu funil. Ah, é a Ana. A Ana já virou cliente. A Ana e a Elane já estão no fundo do funil. Olha que legal. Tem pessoas que estão na boca, tem pessoas que estão no meio, tem pessoas que estão no fundo e tem pessoas que já viraram clientes. Tudo aqui dentro dessa reunião. Então eu tenho que ter esses números. Quantas pessoas estão na boca, quantas pessoas estão no meio, quantas pessoas estão no fundo e como eu trago essas pessoas. Então, quem já é minha cliente aqui, por exemplo, a Ana, ela era boca e eu usei uma estratégia para conversar com ela. Vou falar uma dessas estratégias aqui para vocês. A gente conversou. Nessa conversa pelo WhatsApp, por exemplo, que é o meio do meu funil, a gente gerou conexão, a gente entendeu. Ela veio para o fundo, onde eu fiz uma reunião e fiz uma oferta para ela. Ela falou assim: tá, é isso que eu quero. Virou cliente. Só que aqui eu estou falando de uma pessoa. E eu preciso gerir isso. O que que é criar um departamento comercial? Eu criar os processos que vão fazer de acordo com a minha meta. Então, eu tenho que ter meta e eu tenho que ter métrica. Meta é o quanto eu quero. E a métrica é eu mensurar se eu estou fazendo de acordo com a meta que eu quero alcançar. Então, eu tenho que ter meta. Geralmente, vocês vão ter meta só de cliente. Ah, Lud, eu tenho uma meta de fazer 4 clientes por mês. Então, é um cliente por semana. Ótimo. Então, quantas pessoas você tem que ofertar para você ter 4 clientes? Para eu conseguir uma oferta, eu tenho que conversar com quantas pessoas aqui no meio do meu funil? E para eu conversar com essas pessoas, eu tenho que chamar a atenção, atrair de alguma forma, que eu vou falar para vocês as formas, quantas pessoas aqui? Entendem? 99% das pessoas que eu converso não tem esse número, que tá igual esse ser humano aqui que eu conversei lá no início. Como que eu faço para vender um produto? Tenho dificuldade de gerar funil. Por quê? Porque não sabe que existe essa cadência. Ele simplesmente olha marketing e olha venda. E existe um monte de coisa aqui no meio que precisa ser estruturada no negócio que a pessoa ninguém fala. Tá todo mundo só vendendo plaquinha, milhões e seguidores. E vocês, como crianças ainda imaturas e as donzelas esperando ser salvas, vão caindo na lábia dessas pessoas. Então, eu tô aqui para trazer essa realidade para vocês. Quem aqui já tem isso aqui estruturado, tem dificuldade? Me conta ali nos comentários. Lud, já sabia, isso aí para mim já sei. Lud, sabia, mas não sei como estruturar. Tem uma noção, fez sentido, virou chave. Vai falando ali para mim nos comentários. E aqui eu trouxe um exemplo do que é um funil de marketing e o que é um funil comercial, para trazer mais clareza para vocês isso aqui. Vai colocando se tem alguma dúvida ali no chat, tá? Então, o que é funil de marketing? Funil de marketing, eu coloquei duas opções aqui. Você produz conteúdo para gerar uma levantada de mão ou uma interação. O que é isso? Levantada de mão é quando a pessoa vai lá e fala assim: Camila, como é que funciona o seu trabalho? Ludmila, como é que funciona a sua mentoria? Quero saber mais. Igual aquela pessoa ali, é uma levantada de mão. Como é que você faz então para criar esse funil que você falou? Aí eu vou conversar com ela. Aqui eu faço um direct, depois eu levo ela para o funil comercial. Tá vendo que tem uma jornada dentro do marketing para depois eu ter um setor comercial funcionando. Outra função do conteúdo, por exemplo, é a interação. Então, vamos dizer que a pessoa curtiu meus stories, a pessoa curtiu meu conteúdo, comentou meu conteúdo, fez alguma interação.
Eu também vou chamar ela no direct e ela vai vir para o meu comercial. Então, ela tá vendo que ela está alimentando a minha boca do meu funil comercial. Ela não é um funil de vendas. Pelo amor de Deus, quem fala, ai, porque tem um conteúdo. Carrossel que é um funil de vendas. Não é isso. Ele é um canal de aquisição de clientes que vai te trazer leads para a boca do seu funil de vendas. E o marketing ele serve também para me posicionar, para eu mostrar, né, meu conhecimento, meus depoimentos, minhas bandeiras, meus valores. Eles servem também para isso. Então, não, quando eu falo que vocês têm que aprender a criar um setor comercial que independa do Instagram, não é para você parar de usar o Instagram. Lógico que você vai continuar usando enquanto ele existir. Só que você não vai depender de postar conteúdo para vender. Vai vir naturalmente que você vai usar essa ferramenta, né? Você não é boba nem nada. Se existe a ferramenta, você vai usar. Mas não é para depender dele. E uma outra função do marketing que a gente pode usar também, ah lá, a Dani falou, conheço o funil de vendas, o desafio é oxigenar a boca com leads qualificados. Tá, Dani, fale mais sobre esse desafio. O que que você já faz aí? Outra função do marketing é a captação ativa. Então, os seguidores, por exemplo, os que estão ali me seguindo, e até mesmo os que não me seguem, eles são suspects, né? Eles são pessoas que eles estão ali, mas ainda não interagiram, ele não levantou a mão, mas de alguma forma ele começou a me seguir, então ele está interessado. Então eu posso trazer ele para uma conexão, ele vai virar um prospect, vou pegar o WhatsApp dele, na hora que eu pego o WhatsApp, ele vira, ele vai para o meu setor comercial. Então é importante a gente ter essas duas diferenças, por quê? Porque aqui é uma gestão de pessoas, quando eu vou para o comercial é uma outra gestão, tá? E eu quero trazer vocês para um outro nível, um outro patamar, que é estruturar o seu comercial, que você pode utilizar a ativação no Instagram, você pode usar o conteúdo no Instagram, você pode usar o LinkedIn, mas existem outras estratégias que você vai utilizar. Ah lá, a Dani até colocou alguns, que a Dani é da mesma ambiência lá que eu faço parte, né? Acredito que possa aqui, Dani, te trazer algumas clarezas, tá? Você que já tem um pouco de conhecimento sobre isso. A gente tem outras formas de trazer isso, que é através de network, que é parcerias, que é irradiação, que é indicação. E aí, o próximo etapa aqui, acredito que vai ajudar até a Dani, né? Que é aumentar essa quantidade aqui. Vai muito do que é um ponto forte, né? Que eu trago para dentro da Behire, que é organizar isso e trazer isso em forma de uma rotina. Porque um setor comercial, principalmente se é só você, você tem que ter uma rotina. Gente, eu sou mãe, eu não tenho rede de apoio, eu moro numa cidade que eu não tenho, tipo, mãe, vizinha, parente, nada, né? É só eu. E muitas vezes meu marido viaja, essa semana mesmo ele tá viajando. E é eu e o Inácio, eu tenho um filho de 8 anos de idade. E não é de hoje que eu empreendo no digital desde quando ele tinha 3 anos. Então é importante a gente saber organizar a nossa agenda, criar uma rotina produtiva que nos permita fazer com que isso que eu estou explicando para vocês, o que é, para vocês entenderem o que é, e depois a gente colocar isso em prática. Então me fala aqui quem já conhece, eu sei que a Dani já conhece. Quem já conhece essas outras estratégias, que são estratégias de quê? De você trazer pessoas para a boca do seu funil. Lembra aqui, ó, a boca do funil de vendas? A gente tem uma meta de quantidade aqui, de acordo com a meta que você tem de clientes, que aqui vai ter uma cadência. Então, vamos dizer que aqui seja 100, aqui vai ser 50, aqui vai ser 20, aqui vai ser 4, por exemplo. Existe uma cadência? Então, você tem que saber o que, se eu tenho 100 aqui, da onde eu vou tirar esse 100, que é isso que a Dani até colocou ali. Como eu trazer para a boca esses leads qualificados? Então, existem as estratégias, né, os canais de aquisição, que eu gosto de colocar assim, são canais
que você vai trazer as pessoas para cá. Eu quero que vocês olhem para o marketing dessa forma, que vocês olhem para a produção de conteúdo de vocês dessa forma, não como, eu preciso postar conteúdo porque é de lá que vem minhas vendas. Não só de lá. Primeiro estrutura o seu comercial e sim o marketing ele vai ser uma forma de trazer pessoas para dentro do seu funil de vendas, né? Da boca do seu funil. Então hoje a gente usa o quê? A gente usa as ativações no Instagram, o conteúdo no Instagram, o LinkedIn também como uma captação, o network, as parcerias, a irradiação e a indicação. São as formas que a gente usa aqui dentro hoje. Como que a gente faz isso? Sabendo que a gente tem essas formas de trazer pessoas para a boca do nosso funil, a gente precisa entender o que que é esse tal desse departamento comercial. Vocês já se perguntaram isso? Porque eu me fazia essa pergunta quando eu estava aprendendo. Ficava, tá, mas o que que é o departamento comercial? O que que é isso? Como que eu estruturo isso? E é mais simples do que vocês podem imaginar, tá? O que que é um setor comercial? Você precisa ter, primeiro, processos que são replicáveis. Então, mesmo que hoje você faça, se amanhã você quiser contratar alguém para fazer, esse alguém precisa fazer de uma forma muito fácil. É lógico que ele pode ser treinado, ele vai ser ensinado, mas tem que ter um processo. Você não pode, tipo assim, eu vou aqui, vou entrar, eu acho que hoje eu vou mandar uma mensagem, acho que hoje eu vou mandar uma mensagem aqui. Tô com vontade de fazer network. E aí eu vou fazer network. Eu tô com vontade de fazer uma coisa. Não pode. Tem que ter processos. Como você faz o network? Como você faz as conexões no Instagram? Como você faz a irradiação? Então tem que ter processo. Depois, isso tem que ter um passo a passo de acordo com a cultura da sua empresa. Então, cada pessoa aqui, eu não gosto de scripts muito robotizados, né? A gente tem sim a construção de um script, né? Auxilia ali na construção desse script, mas que seja de acordo com a sua forma de falar, com a sua cultura, e isso mostre para a pessoa como você primeiro vai ter que saber, né? Mas se você for depois delegar, como ela vai fazer esse passo a passo dentro daquele fluxo. Depois, outra coisa que você precisa ter, que vai muito de encontro ali com o que a Dani colocou, você precisa ter multicanais de aquisição. Então, não adianta você ficar somente fazendo prospecção ativa no Instagram. Eu, por exemplo, trabalhei um bom tempo fazendo só prospecção ativa. Eu vou falar assim que quase uns 2 anos. Deu bom? Deu bom. Eu faturei, já só de prospecção ativa fria, eu já fiz mais de R$ 100.000 com quem nunca tinha me visto na vida. Só que somente dessa forma é muito cansativo, é muito exaustivo. E aí, somente, você usar somente um canal de aquisição, você vai começando a ficar sem opção, sabe? Você vai se esgotando naquilo ali. Muito bom. A Isana falou que começou a criar o CRM. Gente, isso aqui, para quem ainda não tem nada, Lude, não tenho nada, eu faço no fluxo, no flow da minha cabeça. O que que vocês precisam entender como isso funciona? Primeira coisa, entender como isso funciona. Ficou claro que existe uma diferença entre marketing e vendas? Ficou claro que existem várias formas de você conseguir cliente que não é somente pelo Instagram e indicação? Ok, ficou claro. Agora, precisa ficar claro que existe uma cadência. Existe uma cadência onde eu preciso ter pessoas entrando na boca, pessoas me relacionando e pessoas ofertando o que eu tenho. Isso não precisa de nada
extravagante, aplicativo, IA, não precisa nada disso. Muitas vezes você pode fazer num papel de pão, que eu falo, né? Lógico que não é papel de pão. Você pode fazer num caderno, que seja. O que você precisa é ter clareza disso e criar uma rotina para isso. Aí depois você cria os processos, aí depois você cria um CRM, vamos dizer assim, mais de aplicativo, essas coisas, né? Então você precisa ter a gestão dos seus clientes. E quando a gente fala CRM, não é um aplicativo de CRM. Hoje, por exemplo, eu trabalho, há um ano mais ou menos, eu trabalho com CRM, um aplicativo. Mas no começo não precisa. Muitas vezes, se você está assim, ah, mas eu preciso de um aplicativo, pode ser até sabotador. Muitas vezes é você criando historinha, criando empecilhos, ah, mas é porque eu não faço, porque eu preciso de um CRM. Não. Então aqui não dá desculpa. Pode fazer até no papel de pão. Você tem uma caneta, um lápis, um caderno, dá para você fazer isso aqui. Porque isso aqui é gerir os seus clientes, não é ter um CRM e ter um aplicativo. É você fazer a gestão dos seus clientes. E você precisa ter uma cadência de contatos, que é o quê? Quando a gente fala aqui da boca, meio e fundo, né? Eu preciso ter, por exemplo, eu não vou captar as pessoas aqui e deixar essas pessoas aqui paradas. Tipo, eu falei com ela uma vez, nunca mais falei com ela. Aí aqui eu falei, a pessoa me respondeu, eu mandei uma pergunta, nunca mais falei com o ser humano. Aqui eu fiz uma oferta e nunca mais. Pergunta a Camila e a Exana, quantas vezes eu falo com vocês durante a semana? E não é só vocês estão aqui, mas tem outras, várias, que estão aqui no fundo do funil. E a gente não pode ficar presa também, gente, naquela cliente que está ali. Tudo tem um limite. Então, eu falei uma, falei duas, falei três. Qual é a minha cadência? Ah, é falar uma vez na semana com aquela pessoa. Vai chegar uma hora que deu, que é o que a gente fala que é o amor ao próximo. Se aquela não quis, próximo. Então, existe, a gente tem que ter essa cadência até para não ser insistente, cansativa e também respeitar a pessoa, porque se não é o momento dela, tá tudo bem. Segue a sua vida, cada uma com a sua escolha. Mas é importante também você não abandonar o ser humano ali. Tem que ter uma certa conexão. Olha, a gente estava falando, olha como é que tá. Então, cada etapa dessa aqui tem uma estratégia para você falar. Manda um depoimento, convida para uma aula, convida para uma live. Como é que tá? A gente estava conversando aqui, a mensagem se perdeu e tal. Então, o que eu vejo aqui? Dois extremos. Ou só fala uma vez e nunca mais fala, ou fica presa naquela pessoa. Tipo, não, porque eu ofertei para essa pessoa, tem uma pessoa para me dar retorno. Aí vocês ficam presa naquela pessoa que tá ali, como se ela fosse a última bolacha do pacote. É lógico, você precisa ter, então, essa cadência de contatos. Ah, a cada 2 dias eu vou entrar em contato com essa pessoa. A cada uma vez na semana eu vou entrar em contato com essa pessoa. Durante 2 meses, acabou, vida que segue. Então, tem que ter essa constância. Você tem que ter tanto pessoas entrando, pessoas e tem que ter esse fluxo de pessoas dentro do seu comercial. E para isso você tem que ter esses processos. Tá ficando claro, gente? Alguma dúvida até aqui? Querem mandar alguma pergunta aí no chat? Pode mandar. Tá esclarecendo? E aí a gente vem, enquanto vocês mandam aí as perguntas, a gente vem para a parte dos canais de aquisição, que é como eu alimento então o meu comercial. Como eu faço com que mais pessoas cheguem na boca do meu funil, sem ficar refém de indicação. Aí é onde a gente tem que arregaçar a manga. A gente tem que vir para um papel muito de adulta, muito de empresária, e falar: aqui é onde eu entro para fazer o que tem que ser feito. E não ficar esperando as pessoas me procurarem apenas.
Tá vendo, Isana? Já valeu essa chave aqui. Então vamos lá. Canais de aquisição. O que que é importante? Você, primeiramente, escolher quais são os canais de aquisição que você vai usar. Lude, quais canais que eu escolho? Escolho um, escolho dois, o que que é melhor, tal, tal, tal. Depende muito do seu momento, né? Por exemplo, entrou uma mentorada agora que ela tem, assim, uma gama enorme, enorme de pessoas que já estão dentro da sua rede de conexão. Ela tem muitos contatos, ela tem muito network, ela tem assim 1.000, 2.000, é muita gente. Ela tem muitos contatos. Então, eu não vou falar assim, ah, começa por ativação no direct. Tipo, para quê? Se ela tem uma rede de network, você vai começar pela rede de network. Então, tudo tem que ser analisado de acordo com a sua situação. O ideal é você, no domingo, sentar, analisar a sua semana e escolher. Ah, essa semana eu vou escolher fazer parcerias e radiação. Vou testar. Ou eu vou fazer indicação na segunda e radiação na terça, parceria na quarta, network na quinta e LinkedIn na sexta. Exemplo. Então você tem que criar a sua agenda. Não é ficar esperando vir network, esperando vir parceria, esperando vir indicação, esperando vir alguém comentar no seu conteúdo. É você ser intencional na sua semana. Então coloca aí na sua semana, ah, na segunda eu vou fazer network, na terça eu vou fazer parceria, na quarta eu vou fazer irradiação. Aí quantas mensagens você vai mandar? Ah, Lud, ainda estou criando, ainda não faço a menor ideia. Eu sugiro, aí vai depender muito também do tempo que você tem disponível. Cada pessoa é de um jeito, por isso que dentro da Birraia a gente analisa individualmente cada uma no início para personalizar isso aqui, né? Não adianta, não tem aqui uma fórmula de tipo, ah, você tem que fazer tantos desse. Vai cada uma. Tipo, a Camila tem uma criança bebezinha. Não adianta eu fazer a mesma mesmo tempo dela de uma pessoa que tem uma outra rotina. A gente precisa, você dentro da sua agenda, analisar quantas você consegue fazer no dia, alinhando expectativas. Então você vai ter que rodar isso aqui. Então, se eu perguntar aqui quem já roda, que é a Daniela, a Dani que já roda. Dani, você falou que tem dificuldade, por exemplo, de oxigenar a boca com leads qualificados. Aí vem qual a pergunta? Quais são os canais de aquisição que você usa e quantas pessoas você consegue ativar para a boca do seu funil por dia através de cada uma daqueles canais de aquisição. Então, é selecionar qual canal de aquisição que você quer e a quantidade. Hoje eu faço, você faz quantas? Ah, Lu, coloca aí se você quiser. Ah, Lude, eu faço 10 por dia. Tá, 10 por dia tá me dando um resultado de quantas vendas na semana? Tá me dando uma, Lu, de venda na semana. Ah, então você vai ter que fazer 20. Ah, Lude, não tá me dando nenhuma venda. Então aumenta para 20. Ah, Lud, eu não estou conseguindo fazer 20 irradiação. Então faz 10 irradiação e 10 indicação. Ah, Lud, não estou conseguindo fazer 10 aqui. Então faz 5, 5, 5 e 5. O que você não pode é mandar um comando para o seu cérebro de tipo, não consigo, tá difícil. Ah, não tenho. Tem, gente. Eu falo isso para vocês, mas assim, por experiência própria. Porque eu também ficava pensando, ah, mas eu não tenho. Até que eu decidi mudar a forma de eu pensar. Em vez de eu pensar que eu não tenho, eu comecei a pensar, como eu posso fazer irradiação? E a Ana, que está aqui, veio de irradiação. Exemplo.
Porque eu comecei a pensar, falei, quem tá na minha lista de contatos? Quem eu posso mandar mensagem? Hoje já me veio uma outra lista que eu posso mandar. Vem surgindo. Então, em vez de mandar para o seu cérebro, não tem como, eu tenho que postar mais. Começa a mandar o comando para o seu cérebro. Como eu posso ter 10 pessoas para fazer irradiação na semana, no dia, durante a semana? Onde eu posso fazer parceria? Onde eu posso estar para fazer parceria? Onde eu posso conseguir indicação? Onde eu posso fazer network? Como, como que eu posso usar isso aqui? E aí você coloca na sua agenda. E aí você precisa definir quatro coisas para cada canal de aquisição que você for definir, tá? Então, ó, primeira coisa, vamos voltar aqui para não ficar complicado. Ó, hoje eu faço pouquíssimo, uma média de 4 reuniões por semana, a Dani falou. Fecha uma, olha, a conversão tá legal. 4 reuniões na semana, fechar uma, ótimo. Então, se você, por exemplo, tem uma meta de 2 e você já sabe o seu número, o que que você tem que fazer, Dani? O que a gente chama de funil reverso, né? Então, se hoje você quer fechar duas, por exemplo, mais intencional no comercial, é isso aí. Se quer fechar duas, então vamos fazer 4 reuniões. Para fechar 4 reuniões, você vai ter que olhar os seus números do mês passado e ver quantas pessoas eu conversei para gerar 4 reuniões. Ah, eu conversei com 20. Ah, então esse mês eu vou ter que conversar com 40. Ou eu vou ter que melhorar a forma com que eu estou conversando com essas pessoas para essas mesmas pessoas, quantidade, gerar 8. Ah, como que eu posso então gerar mais pessoas conversando para essas pessoas gerarem mais reuniões? Eu tenho que aumentar a boca. Entende que é uma escadinha? Como é que é, Camila? Eu não entendi. Ai, que crédito. Não entendi. Pergunta aí de novo no comentário. Então, entende o que é uma escadinha? Quando a gente tem o número aqui da Dani, ó, voltando aqui no funil, ela tem uma pessoa por semana, sendo que ela faz 4 ofertas por semana. Então, ela tem que olhar esses números daqui de cima também. Então, se aqui, por exemplo, é 20, ou ela tem que colocar 40 pessoas aqui na semana, ou ela tem que melhorar essas conversas para ter mais reuniões. E se essas 20, ela tem que olhar esse número daqui de cima também. Quantas pessoas eu tive aqui? Ah, eu tive aqui 40 que geraram 20 que geraram 4. Então eu tenho que aumentar, eu tenho que fazer 80 aqui, então. Entende? Ou eu tenho que fazer 80, ou eu vou olhar para os meus números, vamos dizer que aqui tinha 40, 30 e 40, 24. Eu tenho que melhorar essa conversão. Então, como eu posso conversar melhor com essas pessoas, identificar melhor os problemas que ela está passando para converter aqui? Então, a gente tem que olhar para esses dois viés. Eu aumento o número e melhora a conversão. Só que sem o número, eu não consigo traçar melhorias, eu não consigo saber o que está acontecendo. Deixa eu ver o que que a Camila colocou aqui. Aí que preciso melhorar, na narrativa. Mentalidade, comportamentos, constância, disciplina, olhar para os números, forma adulta, isso tudo a gente melhora com constância. Não é uma chave, é todo dia. Por isso que eu coloquei Be Higher Academy. Por que que eu coloquei esse nome, gente? É uma academia. Você tem que ir todo dia para malhar. Você tem que ir todo dia trabalhar sua mente dentro da academia, que é por isso que eu coloquei esse nome, porque não é uma coisa pontual. Eu já coloquei pensando dessa forma. Aí a Dani colocou, na verdade, estou pulando as duas primeiras partes praticamente. Aham, porque as indicações já vêm direto para a reunião. Isso, Dani, é justamente, você está pulando. O que que acontece geralmente com as pessoas que eu falei lá no início, antes de você chegar?
Ou ela vem do marketing para vendas e quer pular essa etapa, e aí fica sem número também, ou ela vem indicação vendas. E aí não tem esse controle, porque só vem de indicação. Então, para ter o controle, mesmo que seja indicação, você tem que ter o controle. Porque aí, se você tem o controle, você tem o poder, o protagonismo sobre a sua vida, sobre o seu negócio, de falar assim: não, agora eu sei onde eu tenho que melhorar. Agora eu sei o que eu preciso fazer para melhorar. Aí você tá com a faca e com o queijo na mão. Só se você tiver algumas crenças que aí precisam ser trabalhadas, mas acho que você fala disso, né? De crenças, essas coisas. Então, a gente tem que trabalhar isso para desbloquear para o próximo nível. Então, olha só, o que que a gente precisa fazer então na rotina? A gente precisa escolher, primeiro, quais são os canais de aquisição que eu vou trabalhar de acordo com os dias da semana. Escolhi, próxima etapa. Dentro de cada canal, eu preciso ter o que que eu falei lá no começo, os processos. O que que são os processos? Eu defini qual canal que eu vou usar, quando eu vou usar esse canal, como que vai ser aplicado e quem vai executar. No início eu sei que sempre vai ser você, mas, por exemplo, depois eu posso ter uma pessoa que vai executar. Definiu isso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí eu vou usar o direct do Instagram. Eu falo que é o inbound ou outbound, né? Foi assim que eu aprendi, eu uso essa nomenclatura até hoje. Foi assim que eu aprendi lá em 2023. O que que é o inbound? O inbound nada mais é do que as pessoas que já estão dentro, né? Então são seguidores, são pessoas que visualizam seus stories, são pessoas que curtem sua publicação, que comentam a sua publicação, que estão ali dentro. O outbound são pessoas de fora. Então, aqui você pode estabelecer metas. Exemplo, se eu recebo 5 seguidores por dia, eu posso. Quando que eu vou fazer isso? Gente, é a agenda. Eu escrevo aqui na agenda. Eu tenho uma agenda e eu escrevo: olha, vou fazer essa semana 20 embalde no Instagram e 20 no LinkedIn. Na segunda-feira. É a minha meta, eu faço isso no domingo. Depois eu vou anotando o que que eu fiz, o que que eu não fiz, por que que eu não fiz, o que que aconteceu. Eu vou gerindo isso para depois, no final da semana, eu ter os meus números. Então, eu preciso ter isso aqui. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Vou fazer de segunda a sexta? Eu vou fazer só na segunda? Vou fazer na quarta? Você tem que estabelecer isso. E aí, como eu vou fazer isso aqui? Ah, Lúdia, eu não entendi. Como é que eu faço em balde? Então, tem que ter um procedimento. Eu vou enviar tal mensagem 50 vezes, vão ser 50 mensagens, seguindo a tal etapa. E vou fazer follow-up com essas pessoas de 2 em 2 dias. Então, eu tenho que ter essa configuração. Essa mensagem será enviada de segunda a sexta para 50 pessoas. Ah, Lu, eu não tenho esse volume. Tá tudo bem, coloca 5, coloca 2, coloca 10. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Mas você precisa ter na sua agenda o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Entendeu? E aí eu vou dar outro exemplo: network. Agenda de network. Quando eu vou fazer network? Eu vou fazer network uma vez no mês. Eu vou fazer network todos os dias dessa semana. Eu vou fazer network uma vez na semana. Você tem que definir. Como eu vou fazer esse network? Eu vou entrar num grupo de network e naquele grupo eu vou mandar mensagem todos os dias para as pessoas que estão ali dentro. Quem aqui entrou pelo network? Não está aqui, né? Essa semana entrou uma mentorada de network. Ou eu vou participar de um evento presencial. Ou eu vou participar de uma roda de conversa de um café de empresárias.
você tem que definir. Você não pode ir porque você acha legalzinho. Então, eu entrei, por exemplo, lá entrei na Behire. Tem lá 20 e poucas mulheres. Posso mandar mensagem para todas elas. Vou me apresentar. Pode ser um funil dessa semana. 10 pessoas para fazer network. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou me organizar. Eu vou listar esses lugares e eu vou me planejar como executar. Aí eu vou enviar. Nessa semana, eu vou fazer network, por exemplo. Então, eu vou mandar 100 mensagens, 20 por dia. 20 mensagens por dia para fazer network. O que que eu vou fazer nesse network? Várias coisas podem acontecer dentro desse network. Você pode pedir indicação, você pode fazer parceria, você pode fazer venda, você pode fazer uma live. Então, ser intencional também no seu network. Você pode ofertar ali, dar uma aula na comunidade da pessoa, a pessoa dá uma aula na sua comunidade. Se você vê que tem match, você faz uma venda para ela. Se você vê que não tem match, mas ela conhece alguém que ela possa indicar, então você tem que ter a intencionalidade disso aqui, entendeu? Quantas pessoas fazem aí network, mas não faz com essa intencionalidade, não vira funil de vendas. Vocês fazem network por fazer, mas não vira funil de vendas. Então, é anotar isso aqui. Network com a Camila, dia tal. O que que foi acordado? Pedir tanta, ela trouxe tantas pessoas indicadas. A gente agendou uma live. Amanhã eu vou fazer uma live. Veio de onde? Network, com a Nara. Então, o movimento, ele gera. Vocês têm que fazer a sua parte. Depois, o de repente de Deus vai acontecer. O do nada vai acontecer. Mas você tem que se manter em movimento e se manter firme no processo. Faz sentido aí? Vocês fazem? E aí vocês vão fazer isso para todos, né? Lá dentro da Behai, a gente tem ali um processo para cada um, né? Então você tem que definir aqui o que você vai fazer e ter esse processo. Se vocês quiserem ajuda nisso, a gente te ajuda a construir. E aí, qual é o próximo passo? Construir a sua cadência. Aqui eu coloquei, né? É o sistema, pode ser num Excel, pode ser da forma que você for fazer, mesmo que basicamente agora. Você tem que ter uma mensagem para você chamar a atenção, elogiar essa pessoa. E aí você tem que ter uma regra aqui, ó. Após 2 dias eu vou fazer o follow-up. Aí você volta para aquela pessoa daí 2 dias para fazer o follow-up. Depois, eu vou levar ela para o meio do funil, vou fazer perguntas, vou levantar necessidade, dores, desejos, o momento que ela está vivendo. Não respondeu? Vou fazer follow-up daí 2 dias. Depois, eu vou trazer, eu posso solucionar, que tal a gente agendar uma call, uma reunião, papá, agendo. Então, isso aqui é o que eu chamo de framework de vendas, né? Você ter essa cadência, essas mensagens de acordo com o que você vai fazer. Agendei uma reunião, qual mensagem que eu envio quando eu agendo a reunião? Se a pessoa não comparecer, aí eu coloco no Google, mando um e-mail. Então, tem todo um processo para isso, entende? Isso é o processo que eu falei lá no começo. Beleza. Aí, para finalizar, eu vou deixar vocês perguntarem, quem quiser, podem ir preparando aí para perguntar. Mas o que que a gente tem que ter aqui basicamente? Resumindo tudo que eu falei, um funil de vendas, que é você controlar por mês, por semana, por dia. Então, no mês de junho, por exemplo, na semana 1, eu vou usar o canal de network. Isso aqui é um exemplo. Eu posso usar mais de um canal por semana, igual eu falei, tá? Que é só um exemplo. Então, eu posso usar Instagram, network, indicação na semana 1, só que isso tem que estar programado. Não vou ficar esperando alguém me indicar. Posso solicitar indicação, por exemplo.
Aí eu tenho um processo para solicitar indicação. E eu sei que naquela semana, na quarta-feira, vai ser o dia que eu vou solicitar indicação. Entende? Então, exemplo, na semana um vai ser network. E a minha meta? A minha meta é me conectar com 10 pessoas para fazer, com 50 pessoas para fazer networking de um grupo que eu entrei de empresárias. Então, eu vou mandar e vou anotar. A minha meta para esse dia, nessa semana, diariamente, vai ser ter 25 pessoas no meio. Então, eu preciso, de repente, fazer um follow-up, algumas pessoas aqui, para trazer mais pessoas para o meio do meu funil. E eu tenho uma meta, por exemplo, de 5 calls, 5 reuniões, 5 apresentações aqui por dia, exemplo, e uma venda. Então, primeiro eu estabeleço a minha meta, depois eu faço, anoto o que eu fiz e vejo, de acordo com o que eu tinha de meta, o que eu cumpri, o que que eu não cumpri, por que que eu não cumpri. Reajusto a rota, traço melhorias. Simples assim. Na semana 2, eu vou fazer irradiação. Vou pegar uma lista de WhatsApp que eu tenho aqui do curso XPTO que eu fiz de coach e vou mandar mensagem para todo mundo daquela época. Da época que eu estava na CLT, não sei. 10 clientes, vou mandar mensagem aqui. 50 por dia também. Exemplo, tá? Pode ser 10, pode ser 20. Mesma coisa. Essa semana eu fiz uma ação lá no meu Instagram e chegou tantos seguidores. Aí eu venho e faço uma ação de vendas com ele. Aqui vai ser um canal de aquisição no Instagram, mas eu não dependo dele, entende? A minha meta é mandar a mensagem para 50 seguidores. Nossa, Lud, eu nunca chamei um seguidor que me segue. Tenho 5 mil seguidores. Nunca conversei com esse povo que me segue. Gente, você pega uma semana, 2 semanas e começa a analisar quem são os seus seguidores. Já fiz também um bocado de vendas e ainda faço. Mas quando eu comecei, tipo, tinha 2 mil seguidores. Nunca tinha conversado com ninguém. Vendia um monte para aqueles seguidores. Você pega 50 por dia e vai conversando com eles. Mas anota, conversa, vira meio, vira fundo e vai fazendo assim. Irradiação, Camila, é todo mundo que você conhece, todo mundo que você conhece. É o vizinho, é o grupo das mães da escola, é o grupo da academia, da igreja, pessoa que já fez curso com você, pessoa que já foi cliente, por exemplo, já trabalhou com você no passado. Isso é irradiação. Você é um sol e você irradia para todo mundo que te conhece, entende? Isso é irradiação. Recomendo usar automação para puxar essas conversas? Não, Dani. Nenhuma delas eu indico automação. No mundo de IA, gente, humanização é rei. A não ser que você fale assim, Lude, eu tenho assim 500 mil pessoas e eu não tô dando conta, porque eu tô fechando assim, ó, 10 por dia. Não tô dando conta. É muita gente. Aí você pode usar automação. Mas use ao seu favor o momento que você se encontra, que talvez são poucas pessoas. 50 por dia dá para fazer. Eu já fiz. Na unha. Personalizado, falando o nome da pessoa. E falando o que que aconteceu que eu estou entrando em contato com ela. Porque o nome é até automação, até copia, né? Nome da fulana, papapá. Mas de onde eu te conheço? Por que que eu estou entrando em contato com você? Então, use isso a seu favor, porque já tem muita gente usando automação e talvez já tem muita gente que já está de saco cheio de receber mensagens padrões. Então, é aí que você se diferencia. E o pouco se torna muito. Porque talvez você vá, mas eu tenho poucas pessoas. Mas se você cuidar desse pouco, você pode converter muito mais do que aquelas pessoas que têm muito, que às vezes trabalham com tráfego, tem aquela montoeira de gente,
mas a conversão está lá no 0,1%. Por quê? Porque está tratando todo mundo tudo do mesmo jeito, sacou? E, por último, o CRM, né, que eu trouxe aqui. O que que é o CRM? É justamente aquilo que eu falei lá no começo, mesmo que seja no papel de pão. É a gestão do cliente, né? Customer Relationship Manager. Você vai colocar a data que você vai entrou em contato com a pessoa, o nome, da onde ela veio, telefone, a data que você vai fazer o follow-up, se tem o status, se tem alguma observação, por exemplo, sobre ela. Que aqui depois você consegue ver, né, se ela veio, da onde ela veio, que data que você fez o follow-up, se ela tá já com qual agendada, se ela tá no meio do funil, enfim, você faz esse controle. Isso aqui, gente, teve uma mentorada que me perguntou, Lud, mas precisa fazer isso todo dia? Eu falei, sim, todos os dias que você escovar dente, você precisa fazer isso aqui. Isso aqui é igual escovar dente. Escovou dente, tem que fazer funil de vendas. Ah, Lud, mas eu não consigo fazer nesse volume. Desculpa, faz o quanto você conseguir. Se você fizer fazer um por dia, faz então. Fazer dois, faz, três, faz, 10, faz, cinco, faz, 20. Vai fazendo o quê? Trabalhando a sua musculatura para que isso se torne um hábito. Você só não pode ficar sem fazer, tá? O que que acontece se você ficar um dia sem escovar dente? Aquilo incomoda pra caramba, né? Então lembra disso. Funil de vendas, todo dia. E qual que é o milagre que acontece depois disso aqui, né? A magia quando isso aqui está rodando. Você consegue gerir o seu negócio. Você consegue ter escala. Então, quando você tem números, e as minhas mentoradas eu sempre falo, né? Vamos, gente, trazer os números. Toda semana faz o fechamento, todo mês a gente faz o fechamento. Por quê? Porque quando a gente olha para os números, a gente consegue trazer aqui uma análise. Qual que foi o melhor canal que me trouxe mais vendas? Ah, eu fiz 8 vendas, mas da onde vieram? Nossa, vieram todas do Instagram. Então acho que tá dando certo. A gente começa a usar o Instagram de uma forma intencional. Ah, veio de network, mas você tem que validar todos. Ah, legal. Por que que veio de network? Ah, então a gente consegue analisar. O que que eu posso melhorar? Como eu disse, aqui a gente consegue analisar. Será que eu melhoro as minhas captações? Será que eu melhoro as minhas conversões? Será que eu tenho que estudar mais sobre vendas, objeção? Será que eu tenho que melhorar minha postura, minha comunicação? Será que eu tenho que melhorar a minha proposta de valor? Então você não fica, você sai do achismo, você sai da abraçada e sai nadando para qualquer lugar e você tem o caminho certo. Eu consigo ver o que eu preciso. E aí vem o como melhorar, que é pedir ajuda, que é traçar o seu planejamento não só de metas, mas eu vi, Lude, que realmente aqui eu não estou conseguindo fazer um bom network, eu não estou conseguindo fazer uma boa conversão. O que que eu preciso? Ah, então vamos analisar. De repente, você precisa assistir uma aula de como quebrar uma objeção, você precisa trabalhar melhor a sua postura, suas crenças, você precisa fazer terapia, você precisa ler um livro sobre vendas, enfim. Então, a gente consegue fazer esse planejamento mais de perto. Você não faz um planejamento só em janeiro e hoje você já esqueceu até o que que você já planejou lá em janeiro, né? Então, a gente consegue fazer essa medida mais de perto, tá? E aí eu vou abrir para vocês perguntarem. A gente tem uns minutinhos, eu acho ainda, né? 5 minutinhos aqui para vocês perguntarem. E convido vocês, se vocês quiserem conhecer a nossa academia de empresárias, líderes e mentoras, que é a Be Higher Academy, onde a gente acompanha vocês aí por um ano, né? Todas as semanas a gente tem encontro, a gente tem plataforma, a gente tem o grupo que a gente faz essas trocas. Se vocês quiserem conhecer como funciona, estar conosco, a gente agenda uma conversa para apresentar para vocês. Agora podem abrir a câmera, podem perguntar para a gente finalizar. Oi, Ana.
Quer perguntar? Oi, Ludi. Eu não quero perguntar, não, mas eu quero dizer assim, para quem não entrou, tá? Vale super a pena, porque no começo eu fui bem assim, falei pra Ludi, não quero entrar em mais nada, tô extremamente traumatizada com tudo quanto a mentoria, né? Não vi resultado em lugar nenhum, pelo menos os resultados que eu estava procurando. E quando eu entrei ali, eu vi uma coisa bem diferenciada, né? Principalmente para quem aí quer montar a própria mentoria, o próprio produto ali. Ali eu vi que dava para fazer uma coisa extremamente muito original, muito sua mesmo. Então, assim, eu fiquei bem contente. Ontem eu tive uma conversa com a minha irmã, que é professora de yoga, inclusive, e eu falei para ela: ai, você precisa entrar nesse lugar aqui, que você vai conseguir deslanchar aí o que você tá fazendo melhor, né? Então, assim. Para quem não entrou e tá com aquela coisa assim, será que vale? Vale, vale sim, né? Eu gostei bastante, eu ainda tô bem no começo ainda, né? Eu tô aqui acho que menos de um mês, né? Então, assim, É, pra mim eu já achei que a primeira parte do que eu já a Lud me propôs a fazer, eu já consegui. Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem, não foi no Instagram, foi no meu grupo do WhatsApp que eu já tinha antes da mentoria. E eu fechei 17 reuniões com uma postagem, né? Eu simplesmente fiz uma postagem falando para as meninas como eu saí do meu próprio caos, né? Um momento que eu estava saindo de uma separação com duas crianças pequenas e como que eu estava lidando com tudo aquilo ali naquele momento. Aquilo ali, metade, o grupo tem 90 mulheres hoje, metade das mulheres curtiu essa postagem. Foi o dia inteiro rolando comentários sobre essa postagem e no final eu não tinha feito oferta nenhuma. Eu simplesmente só falei, gente, olha, eu comecei a sair do caos na minha vida desse jeito. E daqui a pouco eu vi o meu WhatsApp começou a entrar um monte de conversa e tinham 17 mulheres que estavam atrás para saber exatamente como que é que elas fariam para sair do mesmo caos que eu tinha saído. Então, foi bem bacana o que aconteceu ontem. Eu acredito que foi assim uma viradona de chave no negócio, só essas 17 reuniões que eu vou ter que marcar aí ao longo da semana e lidar com os meus fusos horários e tudo, porque é meninas dos Estados Unidos, do Brasil, daqui. Mas assim, três elas fecharam sem eu conversar. Então foi bem bacana, assim, sabe? Porque eu fui lendo tudo que você foi colocando, fui estudando todo o conteúdo, e eu fui falando, não, eu preciso fazer uma coisa que faça as pessoas se conectarem com a minha história, de acordo com a tudo que você foi me dando os passo a passo. E aí eu falei, uma coisa uhum. que eu nunca abri pra ninguém foi essa situação de um divórcio que aconteceu lá há mais de 20 anos atrás e tal. E aí eu falei, sabe que eu vou contar isso, mas de uma forma que eu não faça uma exposição sangrenta sobre a minha vida, mas eu traga ao mesmo tempo como eu lidei com aquilo, como foi difícil morar em um país que não é o meu, lidar com um bebê de 2 meses e um menino de 5 anos, e sem pensão alimentícia, e tendo que trabalhar e tendo que fazer tudo isso. E contei como foi que o meu chefe me abordou um dia querendo saber como é que eu lidava com as minhas finanças, sendo mãe de duas crianças sem pensão e sendo que lidar tudo aquilo. E aí eu trouxe para elas esse conteúdo, sabe, falando sobre isso, mas uma forma bem resumida e curta. E isso me gerou essas 17 reuniões que eu tenho aí que marcar durante essa semana. Muito bom, Ana. Estou bem feliz. Parabéns. Parabéns pela sua dedicação, parabéns por você ter se permitido, realmente estava bem assim, né? E a gente encontra muitas mulheres dessa forma que eu falo que são assim feridas do digital, que estão frustradas com o digital, mas que ainda há esperança. Estamos aqui justamente para mostrar isso. Então, parabéns por você ter se permitido e agora está impactando a vida dessas mulheres, né? E é só o comecinho, ainda tem grandes coisas por aí. Vamos celebrar essa conquista também lá dentro da nossa ambiência, lá dentro da Birraia. E é bom que você conseguiu participar hoje, que a Ana está lá no Japão, então, né, 12 horas aí, às vezes a gente não consegue se encontrar sempre. Então foi muito bom. Mas alguém quer compartilhar, quer perguntar? A Dani falou que foi bom. Que bom, Dani. Querem abrir a câmera para a gente bater um print aqui, para a gente postar? Abrem a câmera então para a gente tirar uma foto e a gente postar lá no Instagram. Vamos lá então.
Vou tirar aqui o print. Cadê? Um, dois e pronto. Um beijo, mulheres. Fiquem com Deus. Até mais.